E aí, já parou pra pensar numa coisa meio maluca? Imagina só uma lei que existe, tá lá, escrita, oficial, mas que na prática não faz absolutamente nada. É como se ela estivesse literalmente dormindo. A pergunta de US$ 1 milhão é: faz algum sentido entrar na justiça contra uma lei que não está afetando a vida de ninguém? Pode parecer estranho, mas a resposta para essa pergunta, olha, ela diz muito sobre como as regras do jogo funcionam aqui no Brasil. Então, a grande questão é essa. Dá para contestar uma lei que está dormindo? E pode acreditar, embora pareça uma daquelas discussões super teóricas de livro, a resposta tem consequências bem práticas, especialmente para quem está na batalha dos concursos públicos mais pesados do país. Ok, vamos começar a desvendar esse mistério. E por que um quebra-cabeça? Simples, porque essa dúvida não surgiu do nada, não. Ela é figurinha carimbada, quase um tema preferido de uma das bancas de concurso mais temidas que existem. Olha só que interessante o padrão que se forma aqui. A Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, parece que gosta desse tema, né? No final de 2022, ele pintou numa questão objetiva lá no concurso da AG Minas. Aí passa um tempo e em 2024 o tema volta com tudo, só que agora o buraco é mais embaixo. Uma questão discursiva bem mais difícil para juiz em Goiás. Quando um tema se repete desse jeito, pode acender o alerta. Isso aqui é importante. E dá uma olhada no texto da pergunta do concurso de Goiás. Percebe a maldade aqui? A banca não está fazendo uma perguntinha simples de sim ou não. Na verdade, ela está juntando duas perguntas numa só, testando um conhecimento muito mais a fundo. Beleza, para a gente não se enrolar, vamos dividir esse desafio em duas partes. Primeiro, pode uma lei existir, tá lá no papel, mas não fazer nada, não ter efeito nenhum no mundo real? E a segunda, que é a consequência disso, se a resposta for sim, essa lei fantasma ainda pode ser questionada lá no STF, é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. Para responder à primeira parte desse quebra-cabeça, a gente precisa entender uma coisa que eu gosto de chamar de dança legislativa. É basicamente a relação entre a União e os estados na hora de criar leis. Pensa nisso como uma dança mesmo, em que os dois precisam se coordenar, só que às vezes um tem que esperar o outro dar o primeiro passo. A lógica é mais ou menos essa. Em algumas áreas, a Constituição deixa tanto a União quanto os estados legislarem. É o que o pessoal do direito chama de competência concorrente. Se a União ficar quieta, não faz uma lei geral sobre o assunto, o estado pode ir lá e criar a sua. Mas, e aqui que está o pulo do gato, se um tempo depois a União resolve criar a sua lei geral, a do estado não some, ela não é revogada. Os efeitos dela só ficam em pausa. Ela fica ali, sabe, quietinha, adormecida. No juridiquês, o nome disso é eficácia suspensa. E esse conceito é fundamental, hein? A lei continua valendo, ela não foi cancelada, mas a capacidade dela de mudar as coisas na prática está congelada. Com isso, a gente mata a nossa primeira pergunta. Sim, é totalmente possível uma lei existir sem produzir efeito nenhum. Ok, a lei pode dormir. Entendido. Mas por que alguém se preocuparia em processar uma lei que está quieta no canto dela? A resposta para isso está na diferença crucial entre duas palavrinhas: validade e eficácia. Pensa comigo, a validade é tipo a planta de um prédio. Quando o STF analisa uma lei, ele está olhando para essa planta e vendo se ela está de acordo com a regra-mãe, a Constituição. Já a eficácia é outra história. É sobre se o prédio já está de pé e se tem gente morando lá. Para o STF, nesse tipo de processo, o que importa é a planta, ou seja, a validade. Se o prédio está vazio ou não naquele momento, isso é outra conversa. E olha, essa história da planta do prédio não é só uma forçação de barra minha, não. É exatamente esse o raciocínio que o Supremo Tribunal Federal, o STF, usa. Vamos ver o que o STF bateu o martelo sobre isso. E aqui a gente tem a prova dos 9. É um trecho da decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade 7121. O tribunal foi cristalino. A suspensão da eficácia não impede a análise. E por quê? Porque o que está em jogo é o juízo de validade e não o de eficácia. É a planta do prédio que está sendo julgada, lembra? Beleza, então, para a gente amarrar as pontas. Primeiro, sim, pode contestar uma lei com eficácia suspensa. Ponto. Segundo, o foco do tribunal vai ser sempre a validade, se ela combina com a Constituição, e não se ela está funcionando agora. E terceiro, e talvez o mais importante, isso é fundamental, porque impede que uma lei inconstitucional fique lá, escondidinha, só esperando uma brecha para acordar e causar um problemão lá na frente. Mas como em toda boa história, tem uma reviravolta, porque no direito quase sempre tem um mais, né?
Existe um cenário específico em que contestar essa lei adormecida não faz sentido nenhum. A exceção é a seguinte: se for simplesmente impossível a lei estadual voltar a ter efeito algum dia, aí o processo morre. Perde o sentido. No jargão jurídico, a gente fala que houve perda de objeto. Não tem mais o que discutir, porque a lei, para todos os efeitos, já era. O próprio STF desenhou um exemplo para a gente entender. Pensa naquela nossa lei estadual adormecida. Ela poderia acordar se a lei federal fosse revogada, certo? Certo. Mas e se, do nada, o Congresso aprova uma emenda constitucional que resolve o assunto de vez? A própria Constituição agora dá as regras do jogo. Naquele exato momento, a lei estadual antiga vira peça de museu. Ela nunca, jamais vai poder voltar. Por isso, discutir se ela é válida ou não vira perda de tempo para o tribunal. Já pensar, né? Afinal, o que é uma lei? É só um texto numa folha de papel ou é o poder que ela carrega, mesmo quando está dormindo? O que esse caso todo mostra é que até uma lei adormecida tem uma força, um status, e precisa estar alinhada com a Constituição, porque no fim das contas, no mundo do direito, até quem está dormindo precisa respeitar as regras do jogo.